Com a sonda Rosetta Philae, a Agência Espacial Europeia ESA ganhou fama em todo o mundo. ESA fez o que nem a NASA havia antes ousado. Com Rosetta Philae, enviou pela primeira vez uma sonda para a vizinhança direta de um cometa. A investigação de cometas nos é de grande importância por dois motivos. Os cometas são considerados a possível origem da vida no espaço. No entanto, alguns deles também podem tirar a vida. Quando esses pedaços de gelo e materiais orgânicos, às vezes com quilômetros de tamanho, colidem com planetas, ocorrem catástrofes de proporções apocalípticas. Portanto, precisamos saber mais sobre cometas se quisermos entender melhor nossas origens e proteger nossa existência. Antes de mostrarmos as descobertas perturbadoras da missão Rosetta Philae neste vídeo, convidamos você a inscrever-se em nosso canal. Vamos mantê-lo atualizado com vídeos sobre as últimas descobertas no espaço e todas as últimas missões da NASA. Se você gostou do vídeo, ficaríamos felizes com seu like. Agora vamos primeiro apresentá-lo ao alvo da missão Rosetta. Cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. O cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, ou Chury, para abreviar, é um pedaço de 4,5 por 3,5 km de sujeira, gelo e material orgânico. O cometa estava entre os muitos objetos que fazem suas órbitas no cinturão de Kuiper, no limite do sistema solar. Mais tarde, Chury migrou para uma órbita interna e agora é um dos cometas de Júpiter. Significa que sua órbita geral, muito elíptica e irregular, raramente se estende além da de Júpiter. Churyumov-Gerasimenko é um cometa que provavelmente se formou nos primeiros dias do sistema solar. Pode até ter se originado da mesma nuvem de poeira da qual nosso Sol nasceu há mais de 5 bilhões de anos. Comparados a asteroides, cometas são menos massivos, mas não necessariamente menores. Enquanto asteroides consistem em rocha maciça e geralmente uma alta proporção de metais, gelo e substâncias orgânicas constituem a maior proporção de um cometa. Precisamente por carregarem material orgânico pelo espaço, cometas são até agora a única fonte possível para a propagação da vida no espaço. Pesquisadores suspeitam que cometas como Chury possam atuar como mensageiros cósmicos. Uma das explicações mais comuns de como grandes quantidades de água e possivelmente os alicerces da vida poderiam ter chegado a um planeta que antes era quente, inóspito e morto são os cometas. Rosetta detecta grandes quantidades de oxigênio. Mesmo antes que a sonda dupla pudesse colocar seu módulo de pouso Philae na superfície do cometa, Rosetta fez medições no ambiente do cometa. No processo, o Laboratório de Investigação Voador fez sua primeira descoberta, o que causou alvoroço entre cientistas. Descobriu-se que Chury tinha uma atmosfera bem incomum. Depois do vapor de água, monóxido de carbono e dióxido de carbono, o oxigênio é o quarto gás mais abundante. Oxigênio é normalmente um gás altamente reativo, que se dissipa rapidamente. Até agora, nenhum pesquisador pensou ser possível que um objeto relativamente pequeno, como um cometa, pudesse prender grandes quantidades de oxigênio em sua fina atmosfera. No momento, pesquisadores podem só supor a origem do oxigênio. Uma possível resposta é que o oxigênio estaria preso no gelo quando o cometa se formou. Entretanto, significaria que o cometa nasceu em um local onde havia oxigênio. Nenhum planeta foi encontrado no sistema solar que chegue perto de ter uma atmosfera favorável com grandes quantidades de oxigênio. Mesmo Marte, hoje idealizado à colonização humana, tem atmosfera composta sobretudo de dióxido de carbono. Colonos de Marte teriam que usar constantemente capacetes ao ar livre e transportar oxigênio para respirar. A condição de respirar somente ar nos faz perceber mais uma vez o quão valioso e único é o nosso mundo fantástico e quantas circunstâncias afortunadas na Terra tornaram possível a vida orgânica como você e eu. As razões pelas quais aqui existe água, clima agradável, ar para respirar e seres vivos estão entre os maiores mistérios da ciência. Em seus primórdios, a Terra era um lugar inóspito, quente, acidentado, com clima tóxico e nenhum ser vivo. Então, bilhões de anos atrás, a água e os primeiros organismos unicelulares apareceram. Até hoje, a grande questão é se os primeiros organismos unicelulares e bactérias vieram do nada ou de algum outro lugar no espaço. Os objetivos da missão Rosetta Philae.
Rosetta Philae é considerado o projeto mais ambicioso e bem-sucedido da Agência Espacial Europeia ESA até hoje. Embora a ESA muitas vezes coopere com a NASA e esteja amplamente envolvida na Estação Espacial Internacional, ISS, os europeus também querem seus próprios projetos espaciais, missões e sondas. A exploração de cometas e asteroides pode ser carro-chefe de viagens espaciais europeias. É imperativo para nós na Terra aprender mais sobre os corpos celestes. Só no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter existem 650 mil objetos feitos de rocha, gelo e metais. Com a atração gravitacional do gigante gasoso Júpiter, a maioria desses pedaços é mantida em suas órbitas e, assim, a distância segura da Terra. Entretanto, existem alguns cometas ou asteroides que podem, mais cedo ou mais tarde, entrar em rota de colisão com a Terra. Atualmente, esses corpos celestes são intensamente observados. Se um chegasse muito perto, usaríamos sondas como Rosetta Philae para descobrir como as ameaças são compostas de rocha e gelo para destruí-las ou desviar suas órbitas, se necessário. Consequentemente, o trabalho da ESA e a exploração do cometa Churyumov-Gerasimenko é uma verdadeira conquista pioneira também neste importante aspecto. A sonda Rosetta Philae foi construída nas instalações de Friedrichshafen, da empresa aeroespacial alemã EADS Astrium. Ao todo, 17 nações participaram da construção da sonda, que custou cerca de 1 bilhão de euros, e Rosetta Philae certamente não será o único projeto desse tipo após seu gigantesco sucesso. A sonda recebeu o nome da cidade portuária egípcia Rosette e o módulo de pouso da ilha Philae, no Nilo. Em ambos os lugares foram encontrados monumentos de pedra, que possibilitaram aos humanos decifrar a escrita dos antigos egípcios, os hieróglifos. Assim como decifrar uma misteriosa escrita de milhares de anos lançou luz sobre a cultura dos egípcios, a dupla sonda Rosetta Philae deve lançar luz sobre nossa compreensão da origem da vida e da água no espaço, bem como a estrutura e a natureza dos cometas. Antes de nos voltarmos para a questão de saber se a água encontrada no cometa é idêntica à água em nossa Terra, vamos olhar para o drama em torno do quase fracasso da sonda Philae em pousar e suas descobertas mais significativas. A missão Philae. Em 12 de novembro de 2014, técnicos do Centro de Controle da ESA perderam o fôlego. Foi quando Rosetta pousou a sonda Philae no cometa, ou melhor, simplesmente a deixou cair. Nunca antes na história dos voos espaciais humanos pousaram um módulo em um cometa. A manobra para colocar Philae, que mede apenas 1 por 1 metro, no cometa, que tem cerca de 4,5 km de comprimento e 3,5 km de largura, foi considerado um desafio técnico muito difícil de calcular. Apenas calcular as órbitas em que Rosetta poderia se aproximar do corpo celeste, que viajava a uma velocidade incrível em comparação com seu tamanho, foi um desafio técnico que a ESA dominou com maestria. Porém, as coisas ficaram problemáticas durante as tentativas de pouso de Philae. Quando Rosetta lançou sua caçula, centenas de técnicos, engenheiros, físicos e gerentes de missão sabiam que uma década de preparação e 200 milhões de euros estariam em jogo. Philae errou o alvo na primeira tentativa de pouso e partiu após 2 ou 3 saltos na superfície do cometa. Mas Philae tinha, é claro, sido pré-programado para tais contratempos. Depois de orbitar a uma distância segura do cometa por mais 2 horas, a sonda partiu para sua segunda tentativa de pouso e também deu errado. Na ESA, a tensão aumentou imensamente. A terceira tentativa foi difícil, mas Philae finalmente pousou com segurança no cometa Churyumov-Gerasimenko após outra manobra. A posição de pouso não correspondia ao local planejado, e Philae estava em uma posição terrivelmente inclinada, mas a pequena sonda foi capaz de realizar suas medições e trabalhos fotográficos conforme planejado. A primeira coisa que a ESA fez foi comemorar. Os responsáveis sabiam que haviam acabado de fazer história no espaço, apesar do posicionamento nada feliz da sonda. Enquanto eles ainda comemoravam em Paris, Philae há muito havia começado seu trabalho na superfície do cometa. Mesmo durante testes de pouso, as câmeras infravermelhas de Philae funcionavam a toda velocidade, e o módulo de pouso logo capturou as primeiras imagens do cometa de perto. Isso permitiu que as pessoas na Terra vissem de perto a superfície fortemente acidentada do cometa pela primeira vez. Ao redor de seu local de pouso, Philae detectou uma camada de até 2 metros de espessura do regolito rochoso, muito comum no sistema solar. Além de cascalhos, Philae também foi capaz de fotografar blocos de rocha de até 5 metros na superfície do cometa. Fotos também mostram uma camada de areia ou poeira,
provavelmente depositada pelo movimento e erosão das camadas rochosas mais grosseiras. A missão também deu aos pesquisadores a oportunidade única de medir de que é feita a poeira do cometa. Isso revelou uma mistura complexa de materiais orgânicos fascinantes, como carbono, sódio, magnésio, alumínio, silício, cálcio e ferro. Além da presença de água e oxigênio, esses são outros indícios importantes da natureza orgânica e viva dos cometas. A poeira dos cometas também é responsável por um fenômeno que nós humanos conhecemos muito bem. Se cometas se aproximam de nossa Terra, como aqui o cometa Hale-Bopp, em março de 1997, esses belos corpos celestes são notados por seu brilho incomum e pela cauda. Estritamente falando, os cometas têm duas caudas, uma de poeira e outra de gás. A cauda de poeira segue a órbita do cometa e brilha com o reflexo da luz solar. A cauda de gás, feita de água e dióxido de carbono, por outro lado, reage com os ventos solares. Outra façanha de Rosetta Philae foi filmar e medir, diretamente da poeira e da nuvem de partículas do cometa. Nossa água não vem de cometas. Para concluir o vídeo, resolvemos agora a intrigante questão de onde veio a água na Terra e se ela foi realmente trazida ao nosso mundo por cometas, como Churyumov-Gerasimenko. As leituras da estrutura do gelo de Chury mostraram claramente que a estrutura da água da qual esse gelo foi formado bilhões de anos atrás não corresponde à estrutura da água na Terra. Assim, apesar do incrível sucesso da missão Rosetta Philae, a questão de como a água chegou à nossa Terra ou como ela se formou aqui permanece sem solução. Agora, é claro, gostaríamos de saber o que você pensa sobre essas descobertas emocionantes e até agora únicas no cometa. Você também acha que a investigação desses corpos celestes impressionantes, mas também ameaçadores, é de grande importância para nós na Terra? Agradecemos suas contribuições e ideias sobre o tema nos comentários.